pastor para orar, né? A favor. Glória a Deus. Toda a igreja de pé, por favor, vamos orar com as mãos para cá. Vamos ouvir, né? O homem de Deus, o Espírito Santo, né? Enviador, suplente sobre nossas vidas, para falar com cada um de nós que viemos buscar. Verdade. Né? E nós sairemos daqui da forma que entramos. Amém? Vou lavar, não? Vou lavar depois. Glória a Deus. Irmão, estende a mão para cá, a pastora pediu para estender a mão para frente. Eu creio que o pastor Luiz já está, né, preparou a palavra. Verdade. Meus irmãos, nós juntos nessa noite, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir ela, vamos alimentar como mel, como paladar. Vamos alimentar da comida, do pão. Então vamos preparar o coração. Você que está aí que veio para ouvir, ouve a palavra, guarda a palavra no coração, pratica ela. Que eu tenho certeza que a palavra que vai sair da boca do servo vai ser para edificar a nossa fé, a fé da igreja, né? Vamos orar. Deus, eterno Pai. Está aqui o pastor Luiz, papai querido, ali da nossa igreja de Moisés, o pastor não faltará. O Senhor venha usar ele como o Senhor tem usado ele ali na igreja, que não os outros obreiros lá da igreja, Pai. Nesta noite, o Senhor venha abençoar também o ministério aqui da igreja, da Assembleia, do Senhor, papai querido, a missionária, juntamente com a pastora Alvarena. Deus abençoe esse ministério, abençoe esta casa de oração, abençoe os jovens, abençoe as crianças, abençoe cada um dessa noite. Deus, trabalha em favor desta obra, Deus. Nós pedimos essa noite, em nome de Jesus, abençoa a vida dele. Senhor, fala com ele, que venha falar conosco, quero alimentar da tua palavra nessa noite. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aplaude o Senhor bem forte. Mais forte, por Jesus. Igreja, paz, Senhor. Amém. Primeiro, agradeço a Deus por dar a direção da tua palavra, porque Ele é grande e fiel, e a revelação só vem dele. E agradeço ao meu pastor presidente, o pastor presidente do nosso ministério, o pastor Esvanil, que é um canal de bênção na vida da gente. É um canal de bênção e a gente aprende a glorificar o nome do Senhor Jesus e perseverar no propósito de Deus quando o homem de Deus ajuda a gente em intercessão e oração. Deus, aleluia. Porque quando tem alguém para interceder, orar pela tua vida, independente do que acontece, aí você fortalece na palavra. Mas quando você não tem uma pessoa para te ajudar em intercessão, você está frito. Mas é um grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Não pela estatura, mas por atitudes espirituais. Tá, pastor? Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida da pastora Alvarena. Que Deus honre ela tremendamente. Obrigado por nós estarmos aqui. Por a palavra de Deus. A missionária Tereza. É uma honra estar nesse ministério. Que algo sobrenatural Deus vai fazer nesse lugar. Aleluia. Algo sobrenatural. Amém, irmãos? Amém. Abre suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essa palavra não vai exercitar o ego de vocês, nem a carne de vocês, não. Simplesmente ou se converte ou se converte. Ou se anda pelo Espírito ou pela carne. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Que a palavra não é minha, é dele. A gente somos instrumento, simplesmente instrumento nas mãos de Jesus. Amém? Amém. A palavra de Deus diz: portanto, agora nenhuma condenação há os que andam em Cristo Jesus. Não andarem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que livrou da lei do pecado e da morte. Portanto era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. E Deus enviou o seu Filho, semelhança da carne e do pecado. E pelo pecado condenou o pecado à carne, para que a justiça da lei cumpra em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque o que são segundo a carne inclina para as coisas da carne. O que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque não inclinação da carne é morta, a inclinação do Espírito é vida. Só aqui. Verdade. Aleluia. Aí você tá, irmãos. A palavra de Deus diz: quando a gente fala em Espírito, é sobre Espírito, é espiritual, é sobre o Espírito Santo, quando usa a gente para fazer a obra de Deus. Quando você já aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, já você não inclina mais pela carne, sim pelo Espírito. Não tem mais nada para você procurar no mundo o que está acontecendo. Você tem que preocupar o que está dentro da igreja e da palavra, que tem que fazer a vida e vida em abundância sobre a tua vida. Para quem você quer saber o que está acontecendo na vida circular no mundo? Se você já vem do mundo, você morreu desse mundo para viver com Jesus. É, Deus, aleluia. Jesus fez um trabalho tão especial que o próprio Deus desceu ele lá do céu para morrer por mim e por você. E essa geração que está aí, muitos não estão dando bola para o nome de Jesus. Mas quando eles acordar é tarde. Verdade. Jesus está para voltar. Muitos estão esperando a carne ser exercitada através da palavra. A palavra que vai falar para você: se converte, se converte. Portanto, nenhuma condenação não há em Cristo Jesus, que anda segundo a carne, se anda segundo a carne, mais o Espírito. Ou as coisas da carne, a inclinação da carne é sobre o pecado. Quem não vive mais do pecado? A obra da carne. Verdade. Você não tem na Aleluia. segunda carne. Verdade, Pai. Aleluia. Você tem que preocupar, se preparar com a palavra de Deus. O que vai falar sobre a carne? Que anda segundo a vontade do mundo, inimigo de Deus. Quando a tua carne está querendo falar mais com o Espírito, repreende a vontade da Verdade. carne e pede que o Espírito Santo vai te dar a direção da palavra. Pecar, todo mundo peca, mas você não Verdade. pode viver a obra do pecado. Verdade. Porque a lei do Espírito da vida, e Cristo livrou do pecado. Quem anda segundo o pecado vai morrer, tanto espiritualmente, tanto carnalmente. Verdade, Muito sempre, aleluia. igual sim, o presbítero Filipe falou: a pessoa entra vazio e sai vazio, porque entrou na vontade da carne, não do aleluia. Espírito. Se ele gostasse a segunda vontade do Espírito, ele saía preenchido sobre a palavra de Deus. Glória a E Deus. a direção sobre a vida dele, a mudança, quando ele entra no culto abençoado, e próprio Deus fala para ele: se converte, filho. Verdade. Não vem com esse pecado que eu já conheço. Quantas vezes falei para você: não anda segundo a vontade da carne, mas sim do meu Espírito, que o Espírito Santo, ele tem ciúmes, e o corpo, Verdade. o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem ciúmes daquele é dele. Aleluia. Não pode inclinar outro espírito a não ser o Espírito Santo. Se você gosta de beber uma cervejinha, gosta de tomar um vinho, você gosta de olhar a pornografia, aqui não cabe na tua vida, porque o Espírito Santo não aceita coisas Verdade. mundanas. Repreende a pornografia, repreende a fornicação, Verdade. repreende a fofoca, repreende o disse-me-disse e a fofoca e o disse-me-disse da igreja. Isso não é de Deus. Não Verdade. levanta contra o teu irmão. Nenhum exército pode levantar contra o outro exército. O povo de Deus tem essa mania: quem prega mais, quem fala mais, quem louva mais. Quando você age de fofoca, independente seja na igreja, olha, se inclina ao Espírito, não à carne. O homem te oferece as coisas e não te cumpre. O mesmo homem que abre a boca falando de outro homem, ele vai falar de você. Você vai ser falado a mesma coisa. Você vai sentir na pele.
Como o próprio Jesus foi traído por Judas, hoje acontece também. Você tem que usar a palavra de Deus para dar vida, e a vida em abundância, ajudar o teu irmão a levantar, não para matar a alma do teu irmão. Você não sabe outro preço, você não sabe o que acontece na vida dele, para você fuzilar ele com a tua palavra. Ainda fala que a palavra de Deus não é sua palavra, carnudo. Vive na carne e quer usar a palavra de Deus para querer se beneficiar. É impossível a lei vista enfermo e a carne. Deus enviou o Filho semelhante à carne para o pecado. Quando Jesus veio morrer por nós, Ele passou tanta humilhação, tanta vergonha, e muitos que estão na igreja têm chamado para pregar o evangelho, não quer ser perseguido. Se Jesus foi espatifado, bateram no rosto dele, cuspiram nele, humilharam ele, fizeram fofoca contra a vida dele, levantaram contra a vida dele, por que você que serve a Deus não quer ser levantado? Então você está servindo um Deus errado, porque Jesus veio na cruz do Calvário, foi grande, foi gratificante. Se fosse você, você não daria o teu filho para morrer com uma geração incrédula e covarde que está em pleno século 21. Verdade. Não fala, tem muitos que perguntam quem é Jesus. Tem jovem que fala, quem é Jesus? Se você pergunta para um cara da internet carnudo, ele sabe quem é, porque ninguém fala mais da palavra. Os seus filhos só fala de celular, só fala de redes sociais, não fala de palavra de Deus. Por isso que fala que Deus vai cuidar da primeira, da segunda, da terceira geração. A quarta, aí você está frito, porque a quarta geração não acompanhou a terceira, a quarta vai inclinar para o mundo, porque não tem nada para ensinar para eles mais, porque a Bíblia, muitos estão querendo que a Bíblia seja atualizada. Se atualiza você. Verdade. Se converte, sai desse pecado. Sai desse pecado. Jesus, aleluia. O povo de Israel ensina seus filhos sobre os heróis da fé. E aqueles ensinam a geração mexer com o celular, TikTok, Kawaii. E vai perguntar o versículo da Bíblia para o filho, do pastor, do presbítero, do obreiro. Não sabe. Verdade. Não sabe porque não tem interesse. Aí ele está com dor de cabeça, cheio de demônio que foi preenchido sobre o celular. 4 horas no celular. Tem certeza que não tem versículo da Bíblia que ele está vendo. Não é versículo da Bíblia. Verdade. Não é eu que está pedindo para falar, o Espírito Santo está pedindo para falar. Pessoas que têm oportunidade para pregar, para louvar, para versículo da Bíblia, mas se não se prepara, as coisas de Deus não é de qualquer maneira. Não é você pegar o gibi da Mônica, do Cascão, um livro de autoajuda de Augusto Cury, para te exercitar a sua carne. A palavra de Deus é que é como uma espada de 2 gumes, corta para os 2 lados, tanto para mim, tanto para vocês, igreja. O primeiro que está apanhando é eu, depois vocês. Pai, aleluia. E a justiça cumpre sobre nós. Não andamos segundo a carne, mas o Espírito. O Espírito Santo, ele te dá longanimidade, dignidade, amor, temperança. Glória a Deus. É isso que ele te dá. E a carne? Prostituição, lascívia, toda imundície que faz você pecar. Você faz a obra do diabo, não é de Deus. Verdade. Nem à toa que o diabo ele te engana quando você está na mão dele e fala que você está com uma vida terrível, destruída. Ele fala para você, usa a tua boca, e ele fala, eu estou bem, e não está bem. Verdade. Você está com a vida destruída, ele te engana, ele põe uma escama nos teus olhos,
Ele faz você de cavalo. E você fala, eu já sei. E principalmente quando você desvia do evangelho, a coisa mais terrível é você pregar a palavra para uma pessoa que já sabe e não quer se converter. Verdade. Sabe que está errado, mas não quer se converter. E não, irmão, eu sei de Gênesis e Apocalipse, já fiz teologia, é verdade. Por que você não se converte? Não volta para Cristo? Talvez de viver essa vida terrível que você faz com o filho pródigo, abandonou Jesus, abandonou teu pai, foi comer as bolotas do mundo. É assim que acontece muito. A palavra não foi do que eu gostei. O pastor falou a palavra que eu não gostei. A palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Verdade. Quem manda na obra é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Que ele cresça e eu diminua. Verdade. Porque são a carne, segundo a carne, inclina as coisas da carne, e segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Até Verdade. quando você vai andar errado, o Espírito Santo já te avisa. Onde você vai? Esse caminho eu não quero que você anda. Eu não quero essa amizade junto com você mais. E você vai e volta atrás dessa amizade. Jesus falou, não vai para aquele caminho, não vai para aquele local. E aí o rebelde vai e fala, o culpado é o próprio Deus. E Deus fala o quê? Não foi eu, filho, você que tem que ver o seu erro. Verdade. Não é eu. Vê o teu erro para depois você comprometer a mim. Eu sou o oleiro, você é o barro. Verdade. Muitos estão querendo ensinar a Deus, estratégia de Deus. Se Deus vem do começo, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem é você para querer ensinar, mostrar para Deus o seu erro, que Verdade. você está errado. Não adianta você querer fazer algo que não agrada a Deus e falar que Deus mandou. Tem muitos que talvez de falar a palavra de Deus vai falar para o filho dele, não, deixa ele andar um pouquinho no mundo, deixa ele passear lá no mundo, quando ele crescer, ele converte. Se quando ele crescer ou ele estiver dando caixão primeiro, aí vai pagar o preço, tá, pai? Verdade. Você vai pagar preço, porque você foi para o seu filho andar. Se der tempo de se converter, muitos não estão dando tempo de se converter. Está afindando o próprio Satanás e seus demônios, está matando jovens na cidade de Franca, do estado de São Paulo, no Brasil. 25 anos de idade estatística, não chegou aos 40. Por quê? Meu pai não sabe nada, a minha mãe não sabe nada, eu que sei, eu sei empinar, meu amigo tá bom, tamo junto. Quando você vai preso, tamo junto tá lá. Não ajuda, arruma advogado, não arruma nada na tua vida. O próprio diabo usa o seu amigo para te levar para o buraco que você vai. E aí, quem que vai na madrugada orar para o ingrato, que Deus falava direto para ele? O pai dele está lá de joelho, a mãe dele de joelho, e ele lá no meio da cela, ele fala o quê? O que que eu fiz aqui? É o que? A sua escolha. A sua escolha. Sua escolha. E o próprio Deus, pela misericórdia, deixa ele lá. Se for possível, uns 5 anos, ele fica lá para ele aprender que com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, e dos seus ungidos você não voa, não brinca não. O que Deus escolheu, você não tem da opinião para ninguém. Verdade. Você não tem a capacidade de fazer a obra, ainda quer usar de falar a sua opinião. Se você não lê a palavra, você não passa sofrimento, você não anda pelo deserto, aí
fome. Nossa, eu nunca fiquei desempregado. Glória a Deus. Então você não conhece um Deus que prova. Verdade. Não conhece um Deus que prova. Aqueles que passou no deserto são especialistas com fidelidade com Cristo. Aquele que passou fome, sim, ele tem como falar do que? Eu passei necessidade. Como você vai falar se você teve problema de relacionamento, se você não teve? Quem é você falar de alguém que foi traído se você não foi traído? Os seus amigos. A palavra fala para você e te mostra para você: a justiça é de Deus, não do homem. A gente, aqui, no capítulo 8, versículo 7: portanto, inclinais na carne em inimizade contra Deus, não a sujeito à lei. E Deus, em verdade, o poder de ser. Verdade. Inclinar a carne. O mundo está te oferecendo muitas coisas, mas Deus, Ele te prova. A palavra de Gênesis e Apocalipse, Ele mostra para você que você está errado. Muitos estão preocupados. O que o diabo vai fazer? Você tem que preocupar com o que Deus quer na tua vida, para depois você mexer que o diabo não é um brinquedo, não é um fantoche que você brinca. Onde ele vai pegar você, ele vai te massacrar. Se não tiver alguém orando pela tua vida, você vai pagar alto preço. É, Jesus. E principalmente quando você sabe. Olha, se você sabe a palavra, é melhor que não soubesse. Melhor que não soubesse você ficar brincando com a palavra de Deus. 10 anos atrás você via alguém falar da palavra de Deus, tinha amor, orar, buscar. Hoje eles não têm muito valor. O hino da harpa, o povo chorava. Hoje não chora mais, porque se tornou normal. O hino da harpa, não, vou pôr isso não, vou pôr uma luzinha, vou pôr pintar de preto, vou fazer uma pregação coach, vou fazer uma palestra. E Jesus dava palestra? Quem disse que Jesus dava palestra? Dava palestra? Jesus falava para você: ou se converte, ou vai pro inferno. Verdade. Oi? Ensinamento e doutrina. Muitos, se você fala assim, vai ter o culto de doutrina, não vem. Não vem. Se você falar assim para eles, vai ter um pregador daqueles renome, aqueles que falam que ganha 10 mil reais e sai das tuas costas. Lota a igreja. Porque é um pregador de renome. E quando vai um simples anônimo, não tem cartaz, não tem agenda aos 4 cantos do Brasil, dos 4 cantos de Franca, você não vai. Mas aquele momento foi que a palavra que Deus usou, aquele irmão anônimo, que não precisa aparecer, quem tem que aparecer é o Espírito Santo. O Espírito Santo que tem que aparecer. Não vai pela vontade do homem, mas do Espírito. Não vai pela vontade do homem, mas do Espírito. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Ele vai fazer no momento certo, na vontade dele. Aquele processo tem que da tua casa para fazer. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. A verdade é a vontade, a verdade é vida. Ele conhecereis a verdade vos libertará. Se você não libertou da palavra, você vai libertar com o quê? No conselho do teu amigo? Você chega e fala com o teu amigo: eu estou passando o maior aperto. Seu amigo está mais discreto que você, vai falar para você: olha, sabe o que você faz? Você está com a vida derrotada, pula da ponte.
Ele vai falar isso para você. Se ele fosse seu amigo mesmo, quem é o melhor amigo que é Jesus? Quando você tinha um que não te abandona, é o Pai, o Filho, o Espírito e o Santo. Se você quer um amigo, seja um amigo daqueles que tenha orar 24 horas. Vai falar para você: vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos exercitar a nossa vida com a palavra de Deus. Isso poucos vai te falar. Poucos vai falar, porque a palavra de Deus para muitos não tem interesse. Quando Jesus voltar, a trombeta tocar, poucos vai estar dispersos. E Jesus está às portas, as coisas estão acontecendo. Muitos estão inclinando pela carne. Hoje não lê mais Bíblia. O povo não carrega a Bíblia, o povo quer carregar tablet. Quer carregar tablet. E quem diz que você com o tablet na mão, você vai estar lendo Bíblia? Ou um celular? Você não vai estar estudando a Bíblia mais. Ou quando você pega uma Bíblia do tamanho desse papel aqui, fica com vergonha para falar que você é cristão. Porque quando você está no mundo, você não tinha vergonha na tua cara que você serviu o diabo. Hoje que se serve a Deus, te tirou daquela vida terrível que você bebia, fumava, dançava forró, fazia o que tinha vontade da carne. Hoje você serve a Deus, carrega uma Bíblia desse pequenininha para não ficar com vergonha. Jesus fala: aquele que me envergonhar de frente aos homens, eu me envergonharei de frente do meu Pai. Verdade, aleluia. É isso que acontece. O Espírito Santo faz a obra na vida da igreja se deixar fazer. Se você entrou vazio, saiu vazio, isso é problema seu. Se você encheu a botija cheia de azeite, Deus falou com todo mundo. Falou com a igreja e falou com a minha vida também. Não se inclina para a carne, mas sim para o Espírito. Obrigado pela oportunidade. Já falamos, Jesus. Isso é a palavra, né? Glória a Deus, aleluia. Foi dita, bem dita, que tem sim, tem muita gente que tem vergonha até de falar, né? Que é evangélico. Tem gente que tem vergonha de pôr um vestido comprido e falar: eu sou evangélico. Tem gente que tem vergonha de procurar a casa de Deus enquanto se pode, porque tem vergonha. Mas é isso aí. Vai chegar um momento que vai ser envergonhados. Verdade. Vão entrar em vexames, porque está no evangelho. Traiçoeiramente aquele que me trai, também serás em vexames, traiçoeiro a ti, envergonhado a ti. Aquele que envergonhas, né? Aleluia. É por isso que nós temos que estar atentos. Temos que entrar porta preparados, porque não sabereis a hora que vireis, e esse dia serás muito triste. Verdade. E virás como um ladrão, e você pode ficar e ver teu irmão subir, teu filho subir. Já pensou? Você olhar para um lado, olhar para o outro, e você não vê aqueles que estão ao teu lado, né? Então vamos preparar. Prepara para servir a Deus. Prepara as suas vestes, porque Ele quer que você prepare para estar com Ele, né? Para não ser igual as virgens, né? Que saiu procurando a lamparina das outras, né? Porque a dela não estava preparada, né? Então não seja as virgens, não. Seja aqui com Jesus. Prepara tuas vestes, prepara tua lâmpada, porque Ele está a olhar
Quando chegar no anoitecer que tu dorme, ele vai lá ver como é que está, né? A sua lâmpada. Aí sabe o que é a jogada da lâmpada? É você buscar a porta quando se pode achar. É você chegar, buscar a presença dele quando se pode, quando está perto. E muitos estão afastando. Não estão querendo mesmo, não. Então a palavra hoje é essa. Voltai enquanto está em tempo. Verdade. Buscai enquanto estiver presente. Verdade. Essa é a mensagem, entender da palavra. Amém? Daí, tinha não legal. Todos que Legal. enviaram, trouxeram suas ofertas, vocês colocam ali, né? E nós estamos agradecidos pelas irmãs que vieram visitar a irmã, né? As irmãs que chegaram aqui, o irmão, né? O presbítero que veio, deu a saudação para nós, né? O irmão que aqui está conosco nas cooperações nas filmagens, né? O pastor, né? O Luciano que fez a ministração da palavra, pastor, a esposa dele, todos que estão presentes, a família da Mamara, né? A Mamara também está presente. Todos aqueles que estão aqui, é permissão de Deus. Quando Deus permite, Ele te incomoda, Ele tira você, sabe? Na onde você está, para você não ficar perdidos, né? Verdade. Essa é o querer do nosso Deus, né? Vamos levantar, agradecer a Ele, né? Pelo hoje. Amanhecer dele, tá descendo, anoitecer dele, né? Aleluia. Tiago. Tá onde? Então, vamos ouvir o nosso irmão Tiago, que ele vai encerrar. Ele acaba de louvar e nós encerramos com as orações e as consolações. Amém? Verdade. No nascimento do sol até o caso, louvado, né? Feito que casa é santo nome do Senhor. A paz seja com o irmão, amém? Glória a Deus. Aleluia. Ligou, né? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! É baixo. Esse é o Senhor. Som. Glória a Deus, aleluia. Meu nome seja agradecido, louvado, amado ao Senhor. Não é assim. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Aleluia! Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. É, pai. Aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus. louvado seja Deus.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Agradeço por terminar. Esse aí é mais uma testificação. Deus tem trabalhado na vida dos jovens. Quando ele chegou aqui um dia, eu disse para ele assim: o Senhor vai começar a trabalhar na tua vida. Entrega teus caminhos a Ele, fica firme, porque Deus tem propósito na tua vida. Porque essa timidez aí não é sua, em si, do inimigo.
comigo, que não quer deixar você ir avante, pegar o microfone, louvar, pegar o evangelho e falar o que o Senhor tem de bom através de ti, do teu espírito, né? Vai lá conosco através do louvor, através do evangelho. E aquele dia eu disse a ele, aí quando eu fazer a visita na igreja do pastor, né? Aí ele estava lá, louvando, bem dizendo o nome santo de Jesus, né? E aí foi quando ele disse, lembra no dia que a senhora disse que eu ia louvar, que eu ia sair daquela timidez? Era o demônio purinho, que estava tampando a minha frente, tampando minhas locais, não deixava eu dar prosseguimento. Mas quando eu fiz igual a senhora disse, buscar as portas, enfrentar mesmo as lutas, né? E contra todas as potestades do mal, aí eu comecei a louvar e não parei mais. Foi tudo embora aqui. Aí ele veio contar, e hoje eu estou aqui, ó, testificando aqui, ó, que o Senhor disse que ele ia vir aqui, ó, louvar, que ele ia falar do amor dele. Jesus é bom. Jesus é bom. Ele tem tomado, né, o redil dele, os rebanhos dele, né? Ele não quer pegar as almas, não, amém? Esse é o nosso Deus. O pastor vai fazer a oração e eu dou as consolações finais, amém? Todos de pé, agradecer a Deus, Pai, a luz, né, que reina por nossas vidas, a paz, né? Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, né? Deus de maravilha, poder e glória, graça nós te damos, Pai, pela tua palavra, a ministração da tua palavra. E cada irmão que veio aqui buscar a tua palavra, vem sair preenchido, revestido do teu poder, tua unção, Pai. Que o Senhor falou face a face com eles, Pai. O Senhor visitou aqueles irmãos, aqueles que estão buscando, vai que está no próximo culto, buscando o Senhor, Espírito e verdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos com as mãos, a paz, as bênçãos, o som, a prosperidade, a consolação esteja com todos vós. Todos digam amém. Uma salva de palmas.